Gente, boa noite. Ui. Boa noite. Total, de novo. Boa noite, galera. Tudo bom? O pessoal tá entrando, eu vou permitindo, mas fique à vontade, Bárbara. O pessoal já tá familiarizado com você. Então vamos tocar a aula. Tá bem. Gente, quem puder, aquele esquema, né? Eu sei que tem gente que deve estar em deslocamento, está chegando em casa, tá? Enfim, mas quem puder abrir a câmera, eu super agradeço. Vou conectar aqui também o meu celular para poder ver vocês. Só um minutinho. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Mas acho que deu um ecozinho. Peraí. Vamos ver se agora vai. Tá dando eco ainda? Não? Não, tá normal agora. Estão vendo aí, né? Boa, galera, vamos lá. Bom, hoje a gente vai começar a ir para uma parte mais prática, vocês me pediram isso também. Vocês conseguiram, alguém conseguiu ver os links que eu mandei lá no nosso WhatsApp? Viram? Não viram? Tiveram dúvidas, curiosidades sobre alguma coisa que vocês viram por ali? Queria saber. Bárbara, posso compartilhar aqui com o pessoal no chat? Pode, claro. Eu acho que os monitores também não repassei para eles que estão aqui hoje. Ah, eu mandei algumas coisas que a gente falou na semana passada, não lembro se eu mandei tudo, aí vocês depois me relembrem. E aí quero saber depois se vocês conseguiram ver, se ficou alguma dúvida, se curtiram os projetos, se tem alguma coisa para pontuar dessas iniciativas. Me falem, escrevam no chat, tá bom? Bora lá. Para a gente começar, queria só que sei que vocês estão chegando, mas vai deixando aí para mim nos comentários de onde vocês estão se conectando hoje. Queria saber, então não tem problema não abrir a câmera, mas para a gente começar também, a gente interagir por aqui. De onde vocês estão falando e se tem alguém que não estava na outra aula. Tem alguém hoje aqui que não estava na outra aula? Se tiver, queria muito saber para a gente poder entender também de onde a pessoa é, ou se todo mundo já estava aqui mesmo. Luísa? Boa noite. Bom, eu estava na última aula e o meu comentário seria bem assim, resumido em relação a isso, do que você perguntou, né? Eu tinha visto o que você tinha recomendado, inclusive em aula, né? A gente debateu alguns deles sobre o Roblox, se eu não me engano, e o caso da Elis Regina também de IA. E todos são muito interessantes, têm as suas problemáticas. Inclusive, eu estou estudando sobre esse ativismo, digamos, entre aspas, né, realizado no Roblox pelas crianças e tudo mais para um artigo de iniciação científica. Então, eu acho que é tudo muito legal para a gente poder ter outras perspectivas sobre, digamos, o mesmo lado da moeda. Muito bom, quero ver esse artigo depois, hein? Tenho várias curiosidades sobre isso, andei dando uma pesquisada boa nesse assunto também, a gente pode trocar.
Tinha também um dos meninos que estava me perguntando bastante coisa, e eu tinha mandado Doutores da Alegria, não sei se ele chegou a conseguir ver o projeto. O projeto está super ativo, tinha tempo que eu não olhava, mas dei uma olhada lá, está bem ativo ainda, eles estão fazendo várias coisas legais, vale a pena ficar de olho. Bom, vou seguindo, deixem aí nos comentários por onde vocês andam, o que vocês estão fazendo, e vamos nessa. Na última aula, a gente falou, né, do que era economia criativa, os principais setores, a gente viu alguns cases, dados, e aí hoje, como vocês quiseram ir para uma parte mais prática, né, eu acho que a gente precisa falar sobre valor, sobre como ganhar dinheiro com isso, mas tem que entender ainda algumas coisas. Gente, 2 aulas é muito pouco, tá? Para a gente poder falar de tudo que tem dentro da economia criativa. Então, o curso, ele dá uma passagem um pouco mais geral. Se depois vocês quiserem aprofundar em alguma vertical, algum tema, quiser entender mais alguma coisa, vocês já têm o meu contato, tá? Então, só relembrando que a gente falou de conceito, né? Que a gente falou que a economia criativa, ela não é só uma ideia, né? Ela também é cultura, ela também precisa gerar algum valor econômico. A gente falou dos números dessa indústria, que estão crescendo mais do que a média de outras indústrias no país. E é super importante a gente olhar, tem uma série de editais abertos, a economia criativa, ela realmente mexe no PIB brasileiro. A gente está falando de quase 400 bi por ano. Tem muitas novas fronteiras do que a gente pode entender como economia criativa. A gente falou dos games, a gente falou de IA, a gente falou da música, a gente falou de festival, a gente falou de experiências. Então, tudo isso também movimenta a economia criativa. E a gente começou a conversar, né? Vocês começaram a fazer esse mapeamento de alguma coisa que tem no bairro de vocês, o que pode ser uma oportunidade, para a gente começar a ir entendendo e descendo essa história aqui. Então, uma pergunta que eu recebi até de gente que está fazendo projeto, falou, mas como eu identifico se isso aqui é um projeto de economia criativa ou não? Né? Como é que a gente pode identificar um projeto de economia criativa ou não? E aí não importa a sua área, assim, mas eu fiz só um resuminho para a gente ter na cabeça sempre essas 3 perguntas, tá? E aí, se você disser sim para elas, o seu projeto está se enquadrando dentro da economia criativa. Gente, é claro que, de novo, é muito guarda-chuva essa parte. A gente teria que fazer várias outras perguntas, mas esses seriam os pilares principais, tá? Então, assim, tem algum ativo cultural ou criativo por trás? Então, assim, tem uma história, tem uma técnica específica, uma estética, um repertório que só você, ou o seu território, ou a sua comunidade, né, de interesse, ou a comunidade de interesse daquilo ali tem? Essa é a primeira pergunta, né? Tem algum ativo cultural ou criativo por trás dessa ideia? Isso pode virar um produto, um serviço, uma experiência? Algo que alguém pagaria para ter, para usar, para viver? E terceiro, tem um território ou uma comunidade que dá autenticidade para isso? E aí, de novo, galera, comunidade aqui, a gente está falando sobre gostos em comum, sobre aquilo que eu tenho em comum com você, tá? A gente não está falando de favelas e periferias. Territórios são favelas, periferias, quilombos, aldeias, zonas, isso são questões geográficas. Comunidade é o que a gente tem em comum. Então, tem um território ou uma comunidade que dá autenticidade para isso, né? O lugar, uma identidade, tem uma origem muito real por trás da proposta. Então, se você der check nessas 3 coisas, a gente está falando que o seu projeto já se enquadra como um projeto, né, que faz parte da economia criativa. Então, uma coisa que também é muito importante a gente entender, antes de qualquer coisa, tudo pode vir a ser economia criativa? Talvez, dependendo de como a gente empacota. Então, a economia criativa, ela é uma lente, ela não é uma área. Você não precisa ser um criativo de profissão para você ter um projeto criativo que gere um valor e que gere algum dinheiro para você, para alguém ou para uma comunidade. Então, você aplica essa lente em cima daquilo que você já estuda. Todas as áreas, em todas as áreas, é possível que a gente consiga extrair um olhar sobre a economia criativa. Então, a gente falou, né, também na semana passada de engenharia química, a gente falou de gastronomia. Então, por exemplo, embalagens biodegradáveis que têm um design muito autoral, cosméticos naturais que têm uma identidade de um território, né? Isso tudo pode ir se enquadrando, mesmo com quem trabalha com química, com engenharia química, dentro de economia criativa. Na gastronomia, um resgate de uma receita de família de uma região
que é transformado num produto e numa marca com um storytelling, com uma narrativa própria, com uma contação de histórias. Vocês lembram da história do suco do bem? Vocês acompanharam essa história do suco do bem? Não? Mas alguém sabe? Que foi uma polêmica, assim. Quando o suco do bem... Vocês conhecem o suco do bem? Saber o que é o suco, vocês sabem. O suco de caixinha, que veio prometendo ser o suco super natural, sem conservantes, etc. E aí, na embalagem, eles contavam toda uma história de como aqueles ingredientes iam parar ali. Então, diferente de outros produtos que são mais técnicos nas suas embalagens, eles criavam histórias. E as histórias precisam de repertório cultural. A laranja que vem da fazenda, não sei da onde, plantada pela senhora do não sei o quê. Tinha toda uma embalagem cultural em cima daquela narrativa daquele produto. Só que muitas coisas ali eram mentira, né? Então, isso gerou, na época, para a marca um passivo grande de assim, até onde a gente pode ir embalando as histórias usando a cultura, sendo que nem sempre elas são verdadeiras, né? Qual é o limite do que é a propaganda, do que é a narrativa e como se pode confundir ou não o consumidor. Então, isso é uma coisa importante também da gente pensar quando a gente está embalando os projetos de economia criativa. Uma vez que tudo pode caber, aonde está a verdade e a autenticidade daquilo que a gente está criando, tá bom? E a gente também falou de alguns dados que geram oportunidades, e principalmente dos momentos de país que a gente está, né? Nos momentos de sociedade que a gente está. Muitos projetos da economia criativa e movimentos são criados nos momentos que a sociedade está passando. Eu dei 2 exemplos na semana passada, eu queria descer um pouquinho mais deles aqui com vocês, que um foi quando eu falei sobre a questão da epidemia da solidão, né? A gente observar que isso é um comportamental, é a doença do século, é uma questão que estará na mesa de discussão da gente durante um bom tempo ainda, e isso cria algumas oportunidades também, né, de criar soluções, projetos, ideias que olhem para esse tema e vejam isso como uma urgência e uma demanda que as pessoas também estão tendo. Então, o que é essa história da epidemia da solidão, né? A cada hora tem 100 pessoas morrendo no mundo por causa de doenças ligadas à solidão. E isso foi a Organização Mundial de Saúde que falou. Tem até um dado que agora eu não me lembro, mas eu posso pegar para vocês, mas que a solidão, ela equivalia a você fumar não sei quantos cigarros por dia, para ver o dano que isso está causando cientificamente no nosso corpo, inclusive. E os adolescentes têm sido uma das faixas mais afetadas pela solidão, uma das faixas etárias mais afetadas pela solidão também. O que isso vai trazendo de correlação com o que a gente está falando aqui, com o que a gente pode vir a criar? Né? Espaços de convivência, espaços de encontro, espaços de troca físicos vão estar cada vez mais sendo um lugar aonde as pessoas vão querer estar, né? Elas vão precisar estar em comunidade, elas vão precisar estar juntas. Então, tudo que a gente pensar que a economia criativa pode movimentar no coletivo, um baile, uma feira, um sarau, um clube, um evento, todo esse espaço presencial, ele deixa de ser só um espaço de cultura e ele também pode vir a ser uma resposta a um problema de saúde pública real. Então, é super importante a gente olhar esses momentos que a gente está passando. Pandemia, né, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, acho que vocês eram mais novos, a gente está falando de 6 anos, a gente teve aquele movimento Black Lives Matter, que teve uma pessoa negra que foi morta nos Estados Unidos, George Floyd, vocês lembram disso? Vai falando comigo, gente, que eu não vejo vocês. Fala assim, não. Sim. Lembramos. Então, eu assisti a palestra, acho que eu comentei isso na última aula também, da palestra da criadora desse movimento. Eu fui cobrir um evento que ela estava participando, ela era uma das pessoas principais, logo assim que estava naquele momento de volta da pandemia, e esse foi um movimento cultural. Como é que eles conseguiram aquele alcance? Ela fez uma estratégia de cultura. Ela começou com os fandoms, ou grupos de coletivos de fãs de música, e a partir dessa galera ela conseguiu uma mobilização digital.
Então, é a mesma coisa que a gente pegasse assim, o grupo de fãs do Menos é Mais, o grupo de fãs da Anitta, o grupo de fãs da Pablo, o grupo de fãs do Thiaguinho. E aí ela mandou para eles o quadrado preto, fez uma comunicação e falou, preciso que todo mundo poste isso aqui na timeline. Então, aquilo que seria uma manifestação que estaria na rua, sem a gente poder ir para a rua na época, foi uma manifestação que estava passando, de fato, na nossa janela, mas a nossa janela digital. Não teve quem não tivesse visto aquele quadrado preto. Assim, até o meu pai, que é pouco tecnológico, que usa mais o Facebook, que tem uma linha de pensamento, raciocínio muito diferente da minha, ele foi impactado por essa campanha. Então, isso é um movimento onde a cultura ajuda a pautar uma narrativa, tá? E tem a ver realmente com um momento de mundo que a gente estava passando. Fala, gente. Quem levantou a mãozinha aí? Então, pelo que eu me lembre, nesse mesmo período, ou próximo, teve também outro movimento ao redor do mundo todo, que foi sobre, basicamente, estátuas, mas não somente isso, de figuras, digamos que hoje em dia, né, tem realmente uma visão diferente da época, racistas e por aí vai. Então, assim, que estavam querendo tirar dessa exposição, né, para que não servisse como algo a se vangloriar, entre outras coisas, e enfim. Então, eu me lembro muito desse tipo de movimentos, porque, como você falou, não tem como você não. Eu não diria nem se comover, mas ao menos você refletir, né? Porque eu penso que a ação, antes disso, vem o pensamento. Então, eu acredito que esses exemplos que você está dando acaba que combate, inclusive, a solidão, né? De muitas dores que as pessoas sentem. Totalmente, porque você vê que tem alguém naquele mesmo processo que você, naquela mesma causa que você, numa mesma luta, numa mesma ideia, num pensamento. Você me lembrou de um também, que eu posso depois mandar o link para vocês, eu não sei se vocês viram, que no mundo inteiro, todas as estátuas femininas que têm o peitoral nu, sejam de bronze ou de alguma outra cor, elas têm o peito desgastado, porque todo mundo toca no seio daquela estátua. E aí uma ONG de direitos da mulher fez também um movimento sobre isso, né? Então, pautando essa conversa, né? Nem as estátuas estão seguras, imaginem as mulheres. Então, às vezes é uma ideia que pode surgir de um coletivo, né, que trabalha com questões de saúde feminina, até de um hospital, mas usa a cultura para chamar atenção para um problema que está sendo colocado em pauta na sociedade. E essa aqui, para vocês ficarem com isso na cabeça, a gente não vai resolver esse problema da epidemia da solidão tão cedo. Pelo contrário, na China, inclusive, estão fazendo prédios onde as pessoas voltam a serem obrigadas a ter uma cozinha em comum, que é o conceito da vila, das comunidades, das próprias favelas que a gente tem aqui, voltam a se encontrar, voltam a ter espaços de convívio comum para elas poderem estar de alguma forma juntas, mesmo que elas morem sozinhas. Então, uma série de coisas, né, está sendo debatida em cima desse tema. Ele faz parte de eventos desde tecnologia, inovação, passando por gastronomia, tudo, de alguma forma, está conversando com esse momento de mundo que a gente está vivendo. Então, é muito legal vocês ficarem de olho também nas ODS da ONU, né, no Acordo de 2030, quais são as áreas onde seus projetos podem se encaixar com esses acordos globais, isso também é super interessante. Olhar também sempre o que o Fórum Econômico Mundial está apontando como habilidades do trabalho do futuro, e isso vai ajudando também a enquadrar o projeto de vocês cada vez mais de forma mais redonda em possíveis editais, e até de vocês de trazer ideia para vocês poderem criar coisas também que tenham a ver com o mundo que a gente está vivendo, tá? E quando a gente fala de mulheres e pessoas negras, a gente traz uma camada racial também, social também para essa história, esse dado é ainda maior. A outra coisa que a gente falou, foi um outro exemplo que eu trouxe também, foi na parte de inteligência artificial da economia da atenção, né? A nossa atenção, ela hoje, gente, está em 27 segundos. Eu costumo falar, toda vez que a gente está nesses encontros, seja uma aula, um workshop, uma palestra, até uma apresentação que eu faço para cliente, o quanto que é difícil hoje a gente botar o celular no modo avião. O quanto que é difícil a gente estar 100% presente quando alguém está falando alguma coisa. O quanto a gente fica impaciente se essa pessoa fala devagar.
Vocês já repararam isso? Que a gente está menos paciente? Tem até uma entrevista que é bem antiga, que saiu na Globo, que o pessoal fez meme, que mostra o ritmo da entrevista. A jornalista está na rua, ela está entrevistando a pessoa, o como a pessoa responde, o como ela está falando, de um jeito completamente diferente de como a gente está hoje. Está acelerando tudo nessa velocidade do 1.5, 2.0, que quando a gente está num contexto normal, a nossa atenção ela já está sendo capturada. 27 segundos é nada. Então, se você vai fazer um conteúdo para uma rede social, de um projeto seu, de alguma coisa assim, você tem que levar isso em consideração. Os primeiros 3 segundos daquele seu conteúdo são o que vão fazer aquela pessoa ficar ali ou não. Assim como os 64 caracteres de um título que você vai colocar também são os primeiros caracteres mais importantes. Então, assim, um título com até 64 caracteres, que tem as primeiras 3 palavras para poder prender as pessoas ali no seu conteúdo. Tudo isso vai mudando a nossa forma de se relacionar, de linguagem, né? Então, esse termo da economia da atenção, ele não é um termo que foi cunhado hoje, ele é um termo de 1971, né? E que ele falava assim, uma abundância de informação cria uma pobreza de atenção. Então, hoje, a nossa atenção ela tá em disputa o tempo inteiro por todas essas plataformas. Então, todo projeto de economia criativa, né, ele vai estar disputando a atenção das pessoas. E mais um motivo para a gente pensar é criar alguma coisa que faça sentido para essas pessoas. Se elas vão dedicar o tempo delas para ver algo que a gente vai apresentar, uma série, um vídeo, um texto, estar num evento físico que eu vou fazer, promover o encontro, ela está investindo nela mesma. Ela está investindo, antes de investir em você, ela está vendo aquilo como um valor de investimento nela mesma. Então, também pensar em criar as narrativas dos projetos de vocês com essa cabeça, né, de que alguém está dedicando um tempo, e isso hoje é muito raro, então ela precisa ver um benefício para ela, com aquilo que eu estou trazendo para a vida dela, tá? Então, quem souber fazer uma boa curadoria, editar, contar histórias, cada vez com a sua voz mais autêntico possível, né? Criar experiências mais autênticas possíveis, isso vai ser cada vez mais valioso para a gente, tá bom? Alguma questão sobre essas 2 pautas aqui? Eu trouxe 2, mas, enfim, são muitas, né? A gente está num momento que a gente está atravessando muitas coisas, mas acho que essas 2 são 2 grandes coisas. Não vou dar intervalo, não, mas quero saber se tem alguma pergunta. O intervalo está errado, mais para frente. Alguém? Eu tenho. Você viu sobre os óculos da Meta? Polêmicas. Aham, vi. Exato. Qual a sua opinião? Porque eu estava vendo muitas publicações, né, e enfim, trabalhos sendo desenvolvidos sobre isso, especialmente sobre essa hipervigilância no sentido ainda mais para o feminino, né, em como as mulheres estão sendo gravadas sem ao menos conseguir perceber isso. E, enfim, realmente é uma polêmica grande, ainda mais por conta que agora a Kylie Jenner está como marca, né? Então acaba colocando isso como se fosse um acessório cool, super descolado, legal para você utilizar, mas acaba que não é tanto para esse lado, né? Ô, Luísa, se você puder botar algum link que tenha referência da história dessa marca nos comentários, para a galera ver também, porque eu sei, mas acho que nem todo mundo, e aí a galera já acompanha. Então, esses óculos são uma questão, eu acompanho esses óculos desde o lançamento. Toda tecnologia, quando ela chega, ela tem sempre um lado bom e um lado ruim, né? Ela poderia ser muito boa se o ser humano não fosse muito falho. Então, eu já vi esses óculos, inclusive, sendo usados por pessoas que têm deficiência visual. E, realmente, eles provocam uma modificação na vida dessa pessoa. Já vi crianças usando, né, experimentos com crianças, adolescentes, pessoas que têm algum nível de deficiência de todos os tipos, os óculos mudam a vida delas de alguma forma. Mas a gente está colocando tecnologia no mundo sem discutir regulamentação das coisas, e isso é o mais complicado, né? Se hoje a gente já está na praia, está no espaço público, às vezes alguém saca um celular, você não sabe aonde a sua foto vai parar, isso já é um problema.
E a gente não tem uma consciência social, que eu digo assim, cara, isso não é cultura, a gente não discute isso na mesa do bar, né? A gente não está discutindo regulamentação das redes sociais, a gente não está discutindo isso ainda de uma forma que a população inteira esteja entendendo e compreendendo os danos do que está vindo. E o que está vindo muito rápido também. Então, ele foi lançado para uma galera que trabalhava com vídeo, filmagem e edição. Rapidamente, quando ele é cooptado pelas pessoas comuns, ele pode ir virando um outro tipo de ferramenta. E foi o que aconteceu. Quando a moda pega isso, né, e começa a usar isso como uma narrativa, e aí, de novo, a gente está falando de cultura, né? Se vira uma cultura, esse nível de exposição, a gente começa a colocar em xeque também o que é privacidade. A gente perder a privacidade, né? Ter uma cultura que começa a desenhar a privacidade como algo que não existe, é uma coisa muito complicada, principalmente para grupos mais afetados por isso, né? Crianças, mulheres, enfim, por aí vai. Então, é uma longa discussão. O mercado ele é mais rápido do que a legislação, então já é fácil hoje em dia você comprar um óculos, como já é fácil você comprar um robô, tá, gente? O robô, os primeiros robôs que saíram, robô de casa, para fazer coisa em casa. Os primeiros robôs que saíram, eles custavam mais de US$ 200 mil. Eles já estão custando 20 mil. E em 3 anos eles vão custar 4. Então, a gente vai ver uma galera que tem grana já daqui a pouco tendo esses robôs em casa. E aí isso vai abrir de novo, né, uma série de discussões de como que a gente está preparado, se estamos preparados ou não, para a gente começar a ter esse tipo de interferência da tecnologia na nossa vida. Acho super importante porque essa conversa ela afeta diretamente a cultura, porque no final das contas, tudo que a tecnologia coloca em jogo é uma narrativa, é aquilo que a gente está narrando, e a gente está narrando aquilo que molda a gente enquanto sociedade. E aí a gente vai perdendo e vai começando a misturar um pouco o que são esses valores. Isso é uma coisa super preocupante, né? Que a gente tem que ficar de olho, participar das discussões, tratar cada vez mais como uma pauta pública, olhar para o letramento digital, para a educação midiática. A gente aprende português, matemática, história, a gente vai ter que aprender educação midiática também, né? Porque senão a gente começa a interferir no todo. E aí o que vai virando essa narrativa dessa cultura e quem vai ganhando dinheiro realmente com essa cultura que está sendo colocada em jogo, né? Não sei se respondi, mas é que isso dá pano para manga para a gente ficar mais horas aqui falando. Não sei se alguém tem mais alguma observação em cima dessa temática. Não? Vou seguindo, então. Bom, e aí entrando no bloco de hoje, né, que eu estava pensando aqui, pensando junto com vocês, o que vocês trouxeram, como é que a gente pode mergulhar nessa aula de hoje. Aí eu queria começar já que a gente pensasse nessa provocação aqui, né? O que está valendo mais hoje? Um produto ou uma comunidade? Por que algumas ideias vão virando negócios e outras ideias desaparecem? Por que vocês acham isso? Alguém responde? O que vale mais para vocês hoje, um produto ou uma comunidade? Por que vocês acham que algumas ideias viram negócios e outras ideias desaparecem? Pode botar no chat se ninguém quiser falar. Fala. Quem falou? Luísa. Bom, eu só tô com receio de ficar falando toda hora, né? Mas, enfim. Bom, o que você comentou agora, né, do produto, comunidade, eu acredito que assim como você fez essa interseção entre cultura, também é isso. Então, as pessoas não compram só um produto, né? Elas compram privilégio, acesso, popularidade, aceitação, identificação. Então, eu acredito que para além da praticidade em si, da utilidade desse produto, né, acaba que também tem muito disso. Então, você compra, eu diria que conceitos, basicamente. Boa, exato. Henrique levantou e mais alguém que eu não consigo. Boa noite, Bárbara, boa noite, colegas. Então, eu acho assim, alguns negócios eles vão desaparecendo e outros não, porque
alguns desses negócios eles vendem um porquê, entendeu? Uma motivação que compra não só a pessoa não compra só a utilidade do produto, entendeu? Ela compra também o porquê aquele produto é feito, entendeu? Tem uma coisa por trás disso, a motivação do produto. E eu acho que talvez é, não entendi o sentido de comunidade que você falou aí, mas talvez se você tem um produto que vende um porquê, que vende uma motivação e não só a utilidade dele, você também consegue ter uma comunidade. Não entendi muito bem o sentido dessa palavra, mas eu pensei isso, entendeu? Vou explicar melhor o sentido de comunidade. Você tem algum esporte que você gosta, que você pratica? Ou alguma coisa que você gosta muito de fazer? Um hobby? Quem disse de hobby é musculação mesmo. Então, Essa vamos é a supor, verdade. parte da galera da musculação. Isso é uma comunidade, mas aí vamos supor que tem algo muito específico dentro da galera da musculação. Você é parte da galera da musculação que gosta do exercício ao ar livre ou do funcional, uma, uma, uma tag específica. Ou você é do CrossFit. O CrossFit, ele é uma comunidade dentro do campo da musculação, dos exercícios, da saúde. Então, a gente pode ir abrindo esse leque e a gente vai chegando em comunidades, que é o que eu tenho em comum com o outro, o que eu tenho em comum com alguém. Pode ser gostar de filmes de terror, pode ser adorar a cultura coreana, ser fanática por K-pop, pode ser tocar instrumento, e aí faço parte de uma comunidade que ama um determinado instrumento. É tudo aquilo que a gente tem em comum com alguém, tá? E isso passa por muitas coisas, é tudo aquilo que a gente tem em comum mesmo. Pode ser prático, dessa forma que eu estou falando, ou pode ser até em termos de comportamento. Pô, eu odeio acordar cedo. Tinha até uma comunidade assim no Orkut, eu odeio acordar cedo. E tinha um monte Eu de gente, lembro. e tinha um monte de gente reunida nessa comunidade. Tinha uma outra que era assim, Carpe Diem, ninguém sabia muito bem o que é isso na época, e aí todo mundo estava lá na comunidade. Então, é aquilo que você sente em comum com o outro, é aquilo que você tem em comum com o outro. Facilitou ou não? Facilitou, deu para pegar bem. Você lembra Boa. daquela VASP? Ah, Da lembro. VASP? Caraca. Saudades Orkut. Então, a gente sempre acha muito bom lembrar, pensar no contexto comunitário. Lembra que eu falei dos lacosteiros na semana passada também, que é a galera da Lacoste, que é do funk, do rap, e que eles se denominaram lacosteiros e criaram essa comunidade. Então, tem uma relevância ali de como eles pegam a marca, hackeiam a marca e utilizam a marca do jeito que eles querem, que tem a ver com a comunidade deles, tá? Mas alguém tinha mais alguém, eu acho, né? Com a mão levantada. Deixa eu ver as mensagens aqui. Tinha mais alguém que quer falar? Não? Bom, então vou seguindo aqui. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? Bárbara, teve gente no chat também, comentando. Lê para mim, Carol. Deixa eu só. Peraí. O Jefferson trouxe que acredita que é comunidade, pois faz a demanda para o produto. A Joyce também falou que acredita que é a comunidade, principalmente quando atrelada à cultura. Hoje em dia, vemos empresas alegando que um dos seus pilares mais importantes é a cultura. Boa, gente, é isso aí, vocês já pegaram. Então, acho que hoje que a gente vai conversar muito, não é só desse lugar da criatividade, mas como é que a gente gera valor, né? Então, como é que um projeto, uma marca, um produto, um serviço pode gerar valor. Então, assim, a gente já viu que o mundo mudou, a gente já falou sobre isso, né? Há alguns anos as empresas criavam produtos. Na minha época lá da faculdade, a gente tinha que aprender que era produto, praça, promoção. Isso já não tem mais, né? A gente tem um desejo, a gente tem um comportamento. E é o que vocês falaram, todas as coisas precisam ter um significado. Quando a gente pensa na Apple, na Jeep, na Nike, no Nubank, na Crocs, o que elas realmente estão vendendo? Então, é um pouco antigo esse aqui, que é de 2021, mas eu acho uma boa referência para o que a gente está falando, que gerou um mega buzz na época essa história, que foi, de repente, a Crocs estava no tapete vermelho do Oscar. Quem pensaria, né? Que nem a gente pensar de ir de Havaianas
para um tapete vermelho do Oscar. Você fica um tempo pensando nessa produção, estilistas muito famosos, sua roupa vai aparecer no mundo todo, e de repente a Crocs estava lá. O que faz ela chegar lá? Né? E como que ela cria esse lugar de um desejo de produto, de uma narrativa, que você estava falando aí, de produto, que faça com que ela quebre barreiras do que havia sido pensado antes. E mais ainda, quem é a pessoa que pode, né, representar essa estrutura de narrativa da marca? Um outro exemplo aqui, que é recente, é de dezembro do ano passado, eu não sei se vocês viram isso, mas o iPhone desenhou uma bolsinha chamada iPhone Pocket. E o que vocês acham dessa história aqui, né? Então, eles fizeram uma parceria com um designer famoso, gringo, que faz, inclusive, tecidos e roupas com esse tecido mais canelado, que estica também. E aí eles não estão falando de tecnologia aqui, estão falando de estilo de vida. Né? A tecnologia não dá mais para competir, tá? Todo mundo, às vezes, melhor, passando na frente, tem uma câmera melhor, daqui a pouco tem uma navegabilidade melhor. Essa corrida está muito rápida já. Mas eles estão falando desse poder comercial que uma identidade tem, que vai muito além do que a tecnologia. E de transformar, né, o produto deles parte de você mesmo, né, parte de um comportamento desse consumidor. Então, as pessoas param de comparar o preço, né, e começam a olhar para uma autoimagem do que aquele produto pode ser para mim, como é que ele pode ser um símbolo, né, visível, intencional, carregado de emoção para a minha vida. E aí a gente fala muito que isso se chama, né, isso é uma moeda cultural que a marca está usando, né? Que é exatamente o que vocês estavam falando nos comentários. O futuro, ele vai ser das empresas que estão criando essas identidades. E não só criando produto, não só criando um dispositivo, não só criando um serviço. Eu preciso saber exatamente o que essa comunidade quer. Fala, Carol. Não, acho que só trazer uma experiência, porque eu já trabalhei numa empresa que é rede de restaurantes, de redes, de franquias, no caso. E é muito curioso que a cultura é um pilar que é muito reforçado pelos sócios fundadores da empresa. A Farm, loja de roupa, quando ela começou, e a Farm está picotando um pouquinho, Carol. Não sei se é só para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouvi a Carol um pouco picotada. Vocês me ouvem? E a Carol também? Eu estou te ouvindo. Tá. Você me lembrou, Carol, da Farm. Quando a Farm começou, que ela era uma proposta mais descolada, né, de uma feira que acontecia na Zona Sul. E passava essa coisa do que era essa mina carioca, tarará, a partir da perspectiva deles, do que era um código carioca. E aí eu lembro que nesse começo, eu tinha uma amiga que foi trabalhar lá, e eu fiquei impressionada, porque ela falava assim, não, eu tenho que saber qual é a cor do esmalte que uma farmete usa. Eu preciso saber aonde uma farmete come. Eu preciso... Gente, que loucura! E aí tinha um manual, né, de como uma farmete se comporta. Então, qual restaurante ela frequenta, lugares que ela sai, que roupas que ela usa, que, óbvio, né, o tempo passou, a gente está falando de uma coisa de 20 anos, a marca teve seus momentos, se refez, reestruturou, passou por crises, voltou, né? Hoje ela é muito mais reconhecida fora do Brasil, inclusive, do que no Brasil, então ela vende uma identidade para fora do Brasil, muito mais até do que para cá. Então, eles estão apostando muito agora nesse negócio internacional, o que vai mexer totalmente com a narrativa de ideia, de cultura, do que é esse lugar brasileiro, do que é esse lugar dessa mulher carioca, de que narrativa é essa que vai ser vendida para o mundo. Então, toda essa moeda cultural vai junto com a marca para fora. E precisa acompanhar também os movimentos contemporâneos, né? A gente já não vive mais assim, a gente já não quer usar o mesmo esmalte que todas as mulheres estão usando só porque disseram que ela tem que usar, né? Tirando a Alcione maravilhosa, que ela vai sempre usar café com rebu, e é isso aí porque ela não é mulher de francesinha. Isso também é uma narrativa
cultural. Então, a gente olhar para esses movimentos é super importante, porque essas são as moedas que fazem diferença nas identidades que a gente está falando. Então, tudo vai precisar ter um valor cultural, né? Então, o que é o valor cultural? Nesse exemplo aqui da Apple, só para ficar fácil de entender. Ao invés de ela falar de hardware, dela falar do aparelho, dela falar da tecnologia, isso fica depreciado com o tempo. A cada lançamento, a concorrência vem para cima disso. Então, ela traz um valor cultural, e não um valor de produto. Ela traz um valor emocional, porque esses consumidores eles permanecem fiéis às marcas que se alinham com a sua identidade, que a gente está falando aqui, né? Então, isso é mais poderoso também do que a fidelidade à tecnologia. As pessoas não são fiéis à tecnologia, são fiéis ao que a tecnologia vai proporcionar na vida delas, vai facilitar a vida delas. Tem uma questão da maturidade competitiva, né? Então, assim, especificação técnica não é diferencial mais, né? Valor emocional é. Então, isso é uma vantagem também competitiva. E o valor emocional muito acima do valor técnico, né? Então, assim, a próxima década da tecnologia, né, do consumo da tecnologia, ela não vai ser definida pela superioridade dessa tecnologia, daquele hardware, mas ela vai ser definida pela superioridade emocional que aquela tecnologia está trazendo para a minha vida. Beleza? Então, já que a gente está falando dessas moedas, né, dessa moeda cultural, a economia criativa, ela tem muitas somas de várias outras economias. Ou estão contidas, ou ela transita por outras economias. O que eu quero dizer? A gente vive hoje num mundo de novas economias também, e cada hora vão surgindo outras, né? A gente não falava, por exemplo, de economia dos criadores de conteúdo, creator economy. Não se falava sobre isso 8 anos atrás, 10 anos atrás. Então, é uma nova economia que está surgindo. Economia regenerativa, economia da atenção, economia da experiência, do cuidado, economia circular, que tem a ver com toda a parte também, né, do retorno de uso das coisas por conta da sustentabilidade, economia das comunidades, economia dos dados. Então, a economia criativa, ela vai circular por todas essas vias dessas economias que estão dentro desse nosso mundo hoje, tá? E aí, esse recurso que era muito valioso, ele foi mudando ao longo do tempo. Então, aonde a gente quer chegar com isso, tá? Se lá atrás, vamos voltar lá na história, lá atrás, né, na época de capital, o poder econômico estava na concentração de quem possuía capital. Na Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial aconteceu, quem tinha dinheiro, quem conseguia construir fábrica, comprar máquina, produzir mais, o poder estava ali. Aí vieram as máquinas. E aí, o valor passou a ser muito mais em quem estava produzindo mais rápido em maior escala. E aí, essa galera estava dominando o mercado. Então, a inovação estava na capacidade produtiva, não estava mais em quem tinha. Agora, todo mundo já está tendo. Então, quem produz mais rápido. Quando vem a revolução digital, e aí vem Microsoft, Google, Amazon, enfim, essas empresas começaram a mostrar que a tecnologia podia muito mais, gerar muito mais valor, muito mais ativos. Então, o diferencial começou a ser quem desenvolvia as melhores soluções tecnológicas. E há poucos anos, a gente estava na década dos dados. Os dados como o novo petróleo, o novo ouro, né? Quem tem os dados domina as narrativas, domina a cultura, e a gente está vendo isso, o resultado disso, inclusive, hoje, nos movimentos, né, sociais, culturais, nas narrativas de país, nos campos eleitorais, e muitas coisas que acontecem. Então, quem entendia o comportamento das pessoas consegue oferecer produtos melhores, consegue prever tendência, consegue personalizar a experiência. Então, a Netflix começou a recomendar filme para gente. O Spotify começou a criar as playlists. O Nubank foi entendendo os hábitos financeiros das pessoas para trazer uma solução financeira. E por aí vai. Então, entendendo o dado, entendendo esse ouro de que a gente gera para essas pessoas, a gente começou a criar recomendações personalizadas e criar produtos, e criar ações, e criar serviços, e coisas que não existiam, e criar, inclusive, demandas que também não existiam a partir disso. E agora tem uma soma de tudo isso,
E se todo mundo, e aí eu vou pegar o gancho da chuteira da semana passada, da chuteira cor-de-rosa, que ela poderia estar aqui no campo dos dados. Qual foi a diferença? Os dados estão aí. E agora, com a inteligência artificial, está todo mundo também acessando os mesmos dados. O que vai fazer a diferença na interpretação desses dados? O meu repertório, né? Então, assim, se todos esses dados agora estão aí e a gente tem as inteligências artificiais agindo em cima de tudo isso, onde que vai estar essa diferença? Exatamente no lugar humano de olhar para os contextos, né? E aí, como é que a gente vai conectando esses repertórios e isso vai ajudando a gente a gerar inovação. Então, o diferencial competitivo ele vai estar muito mais na nossa capacidade de conectar essas informações, conectar esses contextos, essas referências de forma original e trazer uma interpretação em cima disso, né? Então, o repertório, ele é uma coisa que ele vai além do conhecimento, é a nossa capacidade de conseguir fazer conexão entre áreas diferentes da vida, entre áreas muito distintas da vida. Então, assim, o cinema, uma música, a antropologia, o comportamento, o design, uma amostra que você viu em algum lugar, a tecnologia, aonde você vive, a moda, o esporte, o que está emergindo das periferias, tudo isso vai virando matéria-prima para criar alguma coisa nova. Então, por exemplo, eu já atendi a marca Niele, de cabelo, que hoje foi comprada, já tem um tempo, foi comprada pela L'Oréal. A Niele tinha uma fábrica lá em Nova Iguaçu. E aí eu tinha gente na equipe que ia ter que trabalhar o repertório cultural dessa marca, pensar ideias, criar narrativas, saber quem eram as influenciadoras que teriam que ter a ver com essa marca. E essas pessoas nunca tinham pintado um cabelo em casa, nunca tinham pego um trem. Como é que elas iam saber o que passa a mulher que está vindo lá de Nova Iguaçu? Então, não dá. Isso tudo é repertório cultural. Você saber qual é o baile que está acontecendo no lugar X, a roda de samba, o culto tal, o que está sendo falado. Então, assim, a curiosidade, gente, ela é fundamental para a gente também ter repertório cultural. A gente tem que frequentar outras bolhas, né? Eu falo assim, até algumas coisas que a gente não gosta. Às vezes eu estou zapeando canais na televisão para ver o que outros jornais estão falando, qual é a linguagem que está sendo usada, o que está na moda em alguns lugares que eu posso não curtir, mas aquilo faz parte de uma cultura popular. Eu preciso saber, uma vez que trabalho com economia criativa, né, com a indústria criativa, o que está acontecendo para além do meu perímetro. A gente precisa ter hoje repertório cultural, vale mais do que tudo, porque todas as outras coisas elas já estão aí. A gente ter essa capacidade imaginativa, a gente conseguir cruzar contextos, é o que vai fazer com que a gente traga soluções inovadoras para os projetos, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. E ainda falando um pouquinho desse diferencial competitivo, né, em cima do repertório, eu gosto muito também de dizer que às vezes as pessoas ficam achando que repertório é, viajar para fora do país, conhecer o mundo, museus, isso também traz repertório, claro, óbvio, mas quantas pessoas conseguem ter esse privilégio? Poucas. Isso quer dizer que elas não têm? Pelo contrário, né? Então, repertório é muito sobre uma experiência vivida, né? É sobre alguém que cresceu no interior vai ter um repertório diferente do que alguém que cresceu aqui na capital. Uma liderança indígena vai ter um repertório diferente do que o nosso. Tudo isso, mas poder viver, estar com essas pessoas, participar desses lugares, seguir pessoas, projetos de estruturas diferentes da nossa, é super importante. Isso vai trazendo para a gente um conhecimento, uma leitura de mundo, e que isso é muito valioso para a gente poder trabalhar com inovação. Então, tem assim, o desafio dessa economia criativa é justamente a gente reconhecer, combinar e valorizar esses repertórios muito diversos, ao invés de a gente tratar apenas um tipo de referência como legítima, porque senão vai todo mundo construir a mesma chuteira rosa. Se a gente só está olhando para um lugar, a gente só vai ter uma referência. E aí a gente vai começar a fazer as mesmas coisas. E a gente não vai conseguir se diferenciar naquilo que a gente precisa. Então, tudo isso que está escrito aqui em verde, né, tudo isso amplia a nossa capacidade de fazer conexões e de ampliar, obviamente, o nosso repertório, tá? Então, assim, vale a pena ficar de olho, vale a pena, eu falo assim, treine o seu dragão, né, que é o seu algoritmo, treine o seu dragão. Se ele está aí, se a gente não tem como fugir, se a gente vai trocar os nossos dados, que pelo menos a gente consiga adquirir um repertório que seja interessante a partir da troca dos nossos dados com essas plataformas, beleza? Então, para além da criatividade, é como a gente começa a aprender a fazer essa leitura cultural. E aí eu preciso que vocês tenham na cabeça que cultura
ela é infraestrutura para a inovação. Muitas vezes, a inovação vem da cultura, do que é cultural, da pessoa, do território, do que está acontecendo, de um comportamento. Então, quem conseguir olhar para as pessoas antes do concorrente vai ter uma vantagem competitiva. Perguntas sobre esse bloco, sobre essa parte? Questões? Não? Em paz? Pode falar. O que você havia comentado, né? Não sei, acho que era só mesmo, né? Enfim, não, é porque achei que tivesse tido um áudio pressupondo em cima, mas não tem problema. De qualquer forma, o que você comentou, né, da Farm e tudo mais, me lembrou muito do caso agora da Copa do Mundo, né, dos uniformes das seleções, até mesmo não só os que eles usam em campo, né, mas quando tem aquelas fotos de divulgação da chegada deles e enfim, e de quanto teve críticas ao Brasil, né, de que aqueles uniformes não estavam representando, que poderiam ter N outras formas de fazer com que fosse melhor aproveitada, etc e tal. E aí eu vi outros casos de culturas, né, e parcerias, até mesmo grandes da Adidas, com seja designers, estilistas, enfim, profissionais locais, e que ficou algo realmente muito identitário. Se eu não me engano, acho que era até como é que era aquele que foi contra o Brasil? Não é Escócia, não é Holanda, não me lembro agora. Mas que teve siglas ali, né, as fontes, de acordo com a história deles e tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante quando vem por esse lado também, de você não só querer fazer com que seja exportada essa cultura que visa o lucro, mas como também ter esse respeito, né? Porque, assim, se você for fazer algo vendendo como isso, assim como você deu o exemplo do suco, que pelo menos seja condizente, né? Porque acredito que o problema não seja popularizar, vender em massa, mas sim deixar de ser a essência, o autoral, que eu sei que é complicado, mas o desafio é justamente esse, né? Total. Vocês estão acompanhando o caso da camisa do Corinthians? Vocês estão ligados no que está rolando com a camisa do Corinthians, do patrocínio? Sim, da plataforma adulta, né? Então, o Corinthians ele é conhecido, inclusive, né, historicamente, por uma série de pautas sociais que o clube sempre levantou e tudo mais, e ele aceitou um patrocínio master, né, que é aquele que fica bem aqui na frente da camiseta, de uma plataforma que ela nasce como uma plataforma de prostituição mesmo, tá? Ela é literalmente isso. E depois ela se vende um pouquinho diferente, assim, coloca um pouquinho diferente como uma plataforma de conteúdo adulto. Com 2 cliques você consegue entrar e entender o que significa a plataforma. E aí a discussão está sendo essa, assim, o futebol, ele é um pilar fundamental da nossa cultura, né? As crianças, as pessoas, elas criam ídolos, elas criam narrativas, né? A gente viu um país que se uniu aí por causa da Copa do Mundo. Então, assim, tinha uma comunidade brasileira que se reuniu. Tem em comum ali vou torcer para esse mesmo time, né? E quando o Corinthians vem com isso, toda marca, quando ela usa um repertório cultural, no caso, uma camisa de time de futebol, ela é um item muito cultural, muito, principalmente nas periferias. E aí, quando ela usa esse código, se apropria desse código para passar uma vitrine de uma plataforma, né, de conteúdo adulto, de sexualização de mulheres, é muito complexo, porque é essa narrativa que a marca está colocando em jogo. Então, a gente precisa muito observar o que está acontecendo também com a nossa cultura, que certas conversas vão chegando num lugar que antigamente talvez elas nunca chegassem, talvez não seria nem questionável um patrocínio desse para um time de futebol. Não estaria numa mesa de discussão, não estaria numa mesa de patrocínio, não chegaria a esse ponto. Então, o que está acontecendo, que está mudando na nossa cultura? E aí a gente também tem dados que falam sobre violência contra a mulher, o Brasil é o país que mais mata mulheres. O que está acontecendo na nossa cultura que, de repente, algumas coisas estão sendo permissivas também? Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque
Não é só a criação pela criação, a ideia pela ideia. Aí agora parece que eles colocaram na camisa do time feminino não vai ter, colocaram no ar um site de iniciativas de proteção aos direitos das mulheres, mas não adianta se eu continuo recebendo esse dinheiro, né? E aí claro que tem a discussão assim, o clube ele precisa do dinheiro. Ele recebeu o dinheiro até aqui, ele viveu com dinheiro até aqui. Tem muitas formas de grandes clubes gerarem dinheiro, né? Mas o que está sendo colocado como moeda de valor, que foi aquilo que a gente viu aqui antes, nessa mesa de troca com a comunidade desse clube, né? Com os corintianos, mas não só com os corintianos, com todo mundo que gosta de futebol. Então, é uma coisa que está sendo bem discutida aí também, está bem recente essa semana, não sei no que vai dar. Acredito que não vai mudar, porque, inclusive, o contrato foi assinado custando mais do que a proposta inicial, depois que todo esse buzz começou a acontecer. Então, a gente vai ter que ver cenas dos próximos capítulos, mas há uma guerra de narrativa, né? Há uma guerra cultural, há uma guerra de narrativa, há uma guerra de estratégia de narrativa aqui nesse lugar também. Alguém escreveu alguma coisa aí nos comentários? Eu não vi. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tinha ficado com uma dúvida Hum. e assim, eu fiquei pensando assim, para uma comunidade gerar um recurso financeiro, precisa de um produto, né? Não tem como a comunidade gerar um recurso financeiro que seja de uma maneira diferente da compra de um produto. Isso me deixou um pouquinho. Não, pode ser uma experiência. Mas a experiência também não é um produto? Não, o produto, ela vai virar um produto a partir do momento que você empacotar ela como um produto, né? Assim, por exemplo, o Corre dos Crias, que é uma galera que gosta de correr, que é de comunidade, criou a corrida específica dessa comunidade, dessa galera. Hoje, eles são um lugar de experiência, mas se alguém quiser vir patrocinar e botar um dinheiro, eles vão virar um produto, né? Então, depende se aquele projeto quiser, de repente, um patrocínio de uma Nike, eles vão estruturar quiser participar de um edital de saúde que o governo possa lançar, eles vão ser um projeto de economia criativa que vão usar, né, a corrida como o ponto de encontro do que cria essa experiência, esse movimento das pessoas estarem na rua, ocupando outros espaços, criando novos roteiros, e aí eles podem criar uma série de coisas em cima disso, outras experiências, um roteiro recomendado pelo Corre dos Crias, a trilha não sei das quantas, então, assim, pode-se criar uma série de coisas a partir disso. Algumas podem ser produtizáveis, né, serem vendidas, e outras podem continuar no campo da experiência mesmo, da comunidade. Entendi. Boa? Obrigado. Nada. Se alguém tiver mais algum exemplo aí que vem na cabeça, pode falar. Me veio esse da corrida que você falou que você é do esporte. Corrida não é para mim. O meu é da canoa hoje em dia, é da canoagem. Então, tudo que tem a ver com a canoa, eu tô lá. Muito maneiro. Eu tenho uma amiga que também curte canoa. E eu acho que assim, esse exemplo da corrida é muito legal porque virou uma onda agora, né? E tipo, o pessoal faz umas corridas e vendem para as pessoas participarem. Pô, tem muito dinheiro envolvido nisso. E as Virou. marcas também, os tênis de corrida também, tudo em alta, tem uma série de produtos que giram em torno dessa comunidade que pratica corrida, sabe? Eu trouxe até um exemplo aqui que passa por isso, porque, de novo, eu acho que eles pegaram uma tensão social de um momento social, que é essa coisa do autocuidado, da saúde mental. Lembra lá que a gente falou, né? Que estamos fugindo de cabeça. As pessoas querem estar mais juntas, as pessoas querem estar em coletivo, elas querem fazer coisas juntas. Então, não é assim, vou para academia, ou vou correr na esteira. Aonde eu encontro o coletivo, aonde eu encontro uma experiência coletiva, aonde eu estou junto com outras pessoas e que isso ainda me faça bem. E os dados comportamentais que falam da mudança da geração Z e da geração alfa, né? Mas a geração Z que bebe menos que a minha geração, que tem uma vida mais saudável, que está trazendo outras narrativas, que está trocando a noite pelo dia. Então, tudo isso é olhar para os dados e para as tendências.
olhei para o dado, olhei para a tendência, olhei para o meu momento de mundo, o que está fazendo sentido aqui? Então, tudo que for para esse lugar mais coletivo começa a ganhar mais espaço. Vou falar uma mega besteira assim, porque eu testei esses dias. Eu gosto de esportes ao ar livre, eu não sou esportista, eu faço por prazer, assim, não tenho rigidez com nada. Eu gosto mais de coisas que eu estou na natureza, né? Então, se tem mar, se tem trilha, eu estou ali. E aí, eu comecei a postar sobre isso, você, cara, me chama, me chama, me chama, me chama. Aí eu fiz um teste esse fim de semana, fiz uma trilha nova, inclusive recomendo para vocês. Abri uma trilha nas Ilhas Cagarras, é só você pega um barco, vai fazer trilha, é muito fácil. E aí eu falei, quem quiser ir na próxima, me fala. E, de repente, eu montei uma lista e tem uma comunidade de pessoas interessadas em fazer essas experiências ao ar livre no Rio de Janeiro. Porque não tem coragem de fazer sozinhas, porque não sabem como fazer, porque queriam estar fazendo isso junto. Eu posso amanhã depois transformar isso num projeto e ir atrás de um patrocínio, né, de um edital. Talvez, pode-se criar um nome para isso, mas é muito a gente olhar para onde a gente vive, para o que está sendo demandado daquele território. Então, às vezes, do lado da nossa casa, no bairro que a gente mora, tem alguma coisa ali que já está pulsando e que poderia virar um projeto de economia criativa. Tá bom? Obrigado. Nada. Então, como é que a gente começa a olhar, né, para esse valor, para o preço, né, de como é que a gente consegue construir valor, de onde nasce esse valor? E aí é exatamente o que você estava falando agora, né, Henrique? Assim, a gente não está falando de preço só, a gente está falando que a maioria dos produtos, hoje, ele tem um valor agregado, ele não tem um preço. Então, ele vai construir alguma coisa. Ele vai construir identidade, qual é a identidade disso? Ele vai fazer parte de uma comunidade, qual é a reputação que esse projeto, esse produto, esse serviço, esse coletivo, né, tem, qual o desejo que está por trás daquilo que a gente está oferecendo, qual o pertencimento, a experiência, a escassez, a narrativa e o lugar de afeto, por que não? Aonde eu afeto o outro com aquilo que eu estou criando dentro da minha, né, com a minha criatividade, com a minha experiência. Eu se deixar afetar, onde eu consigo realmente empatizar com alguém, que é isso que a gente acabou de falar aqui anteriormente. E aí, eu queria que a gente fizesse um exercício juntos para a gente poder aterrissar um pouquinho esses conceitos. Eu vou dar 10 minutos, porque é mais para a gente trocar uma ideia, e se vocês quiserem também a gente fazer uma pausa. De que a gente não está falando só de produtos, a gente está falando de símbolos. Eu queria que vocês olhassem para esses símbolos, Stanley, o bolo de pote, a Labubu, a Shein, a Cacau Show, uma pessoa, sei lá, o Oruan. E o que esses símbolos, né, eles estão vendendo para a gente? O que eles passam para a gente? Quais os valores que estão agregados a esses símbolos? E aí eu queria que vocês escolhessem um, cada um escolhe um, e me fale um pouco o que você acha que esse símbolo significa. E aí a pessoa que escolheu aquele mesmo símbolo complementa, concorda, discorda com um colega que trouxer a opinião dele. Vamos testar? Não sei se tem gente aí que ainda não chegou do trabalho, mas quem puder participar. Vamos lá, Henrique, os participantes. Luísa. Pode falar já? Pode? Você vai dar um. Ah, tá, então tá. Eu acho que eu escolho assim o Oruan, entendeu? E eu acho que o Oruan, ele representa todo o espírito do jovem da comunidade de, tipo, conseguir dar certo na vida, entendeu? Conseguir ficar rico, enfim, por mais que eu acho que ele não passe isso de uma maneira é, muito boa, entendeu? Mas eu acho que ele, dentro da comunidade, é isso que ele vende, entendeu? É a imagem de um favelado que deu certo. E, cara, isso vende muito. Você pode ver que, tipo assim, no começo dessa rapaziada, vê aquele funk ostentação. Não sei se você lembra dessa época. E, cara, isso vendia muito também, porque eu acho que uma boa parte da galera, pelo menos dos jovens, assim, que estão na comunidade, tem o sonho de, tipo, conseguir vencer na vida, entendeu? E aí, é isso, eu acho que o ouro representa isso. E qual é a moeda de valor que você acha que faz com que
o que está atribuído a olhar para ele e o que é o deu certo? Quais são os códigos que aparecem que mostram que ele deu certo, por exemplo? Então, é aí que entra, são os carros, né? Acho que talvez as correntes, enfim, são os elementos que ele usa para transmitir essa imagem, entendeu? Boa. Tem até algumas outras pautas mais polêmicas aqui, mas eu acho que não vem ao caso, entendeu? Mas, assim, bem resumidamente, eu acho que os carros, as correntes, tudo isso faz brilhar no olho do público que consome e fala, pô, ele deu certo. Pô, quem sabe eu também não posso dar certo? Cara, isso é possível. E aí, vendendo essa ideia aí, ele acaba se tornando o Oruan, entendeu? Alguém falou nos comentários do Stanley como tecnologia, mas eu queria perguntar assim, mais o que além da tecnologia? Vocês lembram quando o Copo Stanley ele meio que começou assim? Ele começou mais na galera São Paulo, praias em São Paulo e uma galera um pouco mais periférica. De repente, ele virou a marca queridinha de todo mundo. O que está por trás assim do Stanley? Óbvio, a tecnologia de você ter algo que mantenha a sua bebida quente ou gelada, né, por muito mais tempo. Mas o que mais, assim, desse atitudinal vocês acham que tem a ver como moeda de valor? Eu acho que foi um pouco de ostentação, alguma coisa assim, um símbolo de status, sabe? Porque geralmente era o copo Stanley, que não é um copo tão acessível assim, né? Até porque tem toda uma questão de qualidade e, enfim. Então, ele sempre estava atrelado a festas, ou como você falou, na praia, alguma coisa assim, ou com bebidas mais caras e tal. Então, acho que é um pouco disso. Não é só a questão da tecnologia, né? Mas tinha essa questão de Boa, status também. perfeito, Jefferson. Quem mais? Luísa. Bom, desses, eu escolheria Cacau Show, por conta que, assim, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o fundador, né, ele tá agora fazendo toda uma obra para inaugurar um parque de diversão, né, da própria Cacau Show e, enfim, fazer esse mundo do chocolate, como já tem muito lá em Gramado, né, mas acredito que ele quer fazer uma proporção realmente grande, não sei se maior, mas, enfim. E o que acontece é que o posicionamento dele tem me chamado a atenção. Porque assim que eu vejo, eu associo muito em questão da identidade visual, né, de todos os elementos mesmo, que está colocando aqui como símbolo, como produto, é realmente essa fantástica fábrica de chocolate, assim como no filme. Então, assim, os óculos, até mesmo se você for ver as propagandas, né, da Cacau Show durante o tempo, então, por mais que, por exemplo, sei lá, 10 anos atrás não estavam com essa perspectiva, acaba que tem essa linearidade, né, de storytelling, e para mim é algo assim que transborda somente do produto que é o chocolate. Então tá toda essa história por trás de fantasia e de lúdico, né? Então assim, eu colocaria dessa forma, realmente como se fosse resumir uma palavra, fantástico. Eles começaram a criar as experiências, né? Que é isso que a gente está falando. Quais são as experiências que eu posso envolver minha comunidade? E eles também conseguiram achar um lugar no meio do caminho. Eu não sou a Copenhagen, mas eu também não sou o chocolate de entrada da Garoto e da Nestlé. Então, eu quero conversar tanto com a pessoa que está na Nestlé e está na Garoto, mas quer alguma coisa com mais qualidade, para uma ocasião especial, para uma data mais especial, ou para um momento ali de indulgência do eu mereço, né? Que tem muito, acaba comprando, e ao mesmo tempo a pessoa que é Copenhagen, mas que no dia a dia pode ter uma Cacau Show, né, também, que tem qualidade e que vai acabar entregando aquilo que ela quer. E eles começaram a promover, de fato, uma série de experiências, muitas com influenciadores, inclusive, para posicionar a marca nesse lugar. A Cacau Show começou, gente, vendendo revista, que nem a Avon, que nem Natura. Eu já vendi Cacau Show, então eu sei o que eu estou falando. Tem um lugar de fala aqui. E eles começaram assim, entendeu? E de repente eles conseguiram ir criando uma narrativa cultural que foi colocando a marca um pouco mais posicionada nesse outro lugar. E junto com isso, as experiências de marca também. A Hershey's, eles têm um parque nos Estados Unidos, só que eles não divulgam. O seu Hershey's lá, que é o dono da marca, da fábrica, tudo, que é um senhor,
Ele criou porque ele é super envolvido com projetos sociais e ele quis fazer a Disney do chocolate. Eu talvez, né, eu acho que a Cacau Show se inspira muito nesses movimentos também. Mais alguém? Tem mais alguma coisa nos comentários aí que eu não vi? Alguém discorda disso que a gente está falando aqui, gente? Não acha que não é nada disso que a gente está viajando? Também é importante, tá? Colocar na mesa essa questão. Então é o seguinte, são 7h13. Eu vou dar 10 minutinhos para a gente tomar uma água, pegar um negocinho, um amendoim, o que quiser, e a gente volta. Então, 7h14, 7h24, a gente volta, tudo bem? Pode ser? Beleza. Pode Boa. ser. Solta a música, Carol. Eu tô pegando a playlist, peraí. Minha primeira vez. Ó, eu quero vocês participando no próximo tempo, hein? Peraí. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA.